Vamos agora a mais uma análise agora da produção, consumo e exportações deste ano para a proteína animal. E também como a pecuária vai se comportar em 2023. Então, quem faz esse balanço aqui para a gente agora é o Fernando Iglesias, colunista aqui do AgroMais e também analista de pecuária das safras e mercado. Boa tarde, Fernando. Bem-vindo. Uma ótima tarde a todos. É sempre um prazer participar aqui no AgroMais em mais uma oportunidade, né? E sim, vamos fazer o balanço aí do setor carnes de 2022 e o que vem pela frente lá para 2023. Isso também é fundamental ter essa percepção de como esse mercado vai se comportar no próximo ano. Até para o produtor aí que nos acompanha poder se preparar, poder antever aí o que vem pela frente. O desempenho aí da carne bovina, como é que foi esse ano de 2022? Como é que você avalia até agora, né, o 16 de dezembro? Bom, o saldo das exportações de carne bovina em 2022 é bastante positivo. Nós tivemos um desempenho espetacular em termos de exportação de carne bovina para esse ano. Tivemos um recorde, caminhamos para um recorde de exportação tanto em volume quanto em receita. O Brasil aí caminhando a passos largos para se manter no topo da liderança global de exportação de carne bovina por um longo período, por um período bastante amplo. E isso oferece um respaldo importante para o mercado aqui no Brasil. Essas exportações, elas são um diferencial muito importante, mantendo aí uma arroba do boi gordo acima de R$ 300 em grande parte do ano. A partir do segundo semestre, com a queda do preço médio da exportação, com aquele processo de desvalorização do yuan que a gente já comentou anteriormente, nós convivemos com preços mais baixos para a arroba. Foi a exportação virar um pouco o fio que o mercado também apresentou o mesmo caminho aqui no Brasil. Em relação à produção, o Brasil vai produzir aí volume um pouquinho maior na comparação com o ano passado. O Brasil aí deve produzir esse ano pouco em torno de 8,6, 8,7 milhões de toneladas de carne bovina. E ano que vem deve produzir em torno de 9 milhões de toneladas de carne bovina. Então vamos produzir um volume superior em 2023. Bom ano, então, aí para o setor em 2023, né, Fernando? A grande questão para o ano que vem é que o pecuarista provavelmente vai conviver em boa parte do ano com preços mais baixos na comparação com o ano corrente. Mas queda de preço não quer dizer necessariamente perda de rentabilidade e perda de margem. O que nós precisamos avaliar, o que precisa ser mencionado, é que essa queda de margem, se acompanhada por uma queda dos custos, vai manter aí uma margem operacional interessante. Então, essa queda do preço da arroba ela só vai ser traduzida em prejuízos ao pecuarista se porventura os custos permanecerem muito acentuados no próximo ano. Isso aí é um fator que movimentou muito este ano 2022, né? Quando a gente fala em custos. E você acredita que para o ano de 2023, então, isso ainda vai estar na balança? Para a bovinocultura, os custos vão ser menos agressivos ano que vem. Nós temos que pensar que, diferente da suinocultura e da avicultura, a bovinocultura, o principal custo é a reposição. É o bezerro, o boi magro, os animais que os pecuaristas focados em engorda precisam comprar para aí sim fazer essa terminação desse animal e enviar para a indústria. Como os preços do bezerro e do boi magro já estão em forte queda nesse ano, isso já vai representar um alívio de custo muito importante dentro da pecuária. O grande problema é esse pecuarista que é focado na cria, que é focado na criação de bezerros. Ele vai apresentar um ano desafiador novamente, vai apresentar um ano de grandes desafios realmente e vai precisar se programar para acertar o seu timing de venda para não perder as melhores oportunidades e acabar não perdendo receita, não perdendo margem nesse processo. Para a nossa próxima proteína, a carne de frango, como é que você avalia então a produção neste ano de 2022 e o que aguardar aí, o que o setor pode aguardar em relação ao próximo ano? Bom, o Brasil está produzindo esse ano em torno de 14,4 milhões de toneladas, dados aqui do Safras e Mercado, né, da consultoria em que eu trabalho, vai produzir vai ter uma grande produção e exportação também em recorde. Estamos falando aí de quase 4,7 milhões de toneladas de carne de frango sendo exportadas. Carne de frango foi uma proteína que ganhou muito mercado aqui no Brasil nos últimos anos. Aquele processo de encarecimento da carne bovina fez com que a população migrasse de uma maneira bastante agressiva para outras proteínas. É justamente o caso da carne de frango, é justamente o caso do ovo.
foram proteínas que ganharam muito mercado em função dessa incapacidade da população em absorver novos reajustes da carne bovina no mercado. Basicamente, ano que vem, com uma maior oferta de carne bovina, esse cenário, essa dinâmica de mercado vai mudar. É muito mais provável que os preços da carne de frango e da carne suína acabem acompanhando os movimentos da carne bovina e acabem perdendo um pouco de sustentação, operando em patamares mais baixos na comparação do que nós vimos em 2022. Então, esses mercados precisam ficar com o sinal de alerta ligado, precisam fazer ajustes produtivos para se adequar a uma nova realidade de consumo que vem pela frente. Então, uma lenta recuperação aí para a suinocultura, Fernando? Na verdade, o primeiro semestre, a situação ainda é muito preocupante. O mais provável é que o setor ainda opere com margens negativas no primeiro semestre de 2023. Primeiro, os custos vão se manter altos nesse período, nós vamos conviver com custos altos, e muito diferente do que se propaga em várias ocasiões, custo alto não é necessariamente garantia de preço. Isso é muito importante nós colocarmos aqui para o mercado, que se fosse dessa forma, o custo alto ele teria gerado preços positivos para a suinocultura esse ano, ele seria repassado integralmente ao longo da cadeia produtiva. Mas não foi isso que aconteceu. O setor não teve essa capacidade de repassar esses custos adiante, e por isso que a suinocultura conviveu com um ano inteiro operando com margens negativas. O primeiro semestre de 2023 ainda vai carregar grandes desafios em relação à formação de custos para o setor. Então, basicamente, a suinocultura vai continuar operando com margens deterioradas, assim como a avicultura também vai conviver com margens negativas no próximo ano. Então, tem que ficar atento a isso, o custo vai seguir alto e o setor vai ter dificuldades operacionais no início de 2023. E tem aí a China, né, que reduziu este ano aí mais de 50% as importações totais de carne suína. É mais um agravante aí, porque tem que se buscar mais mercados, Fernando? Exatamente isso. E vou adiantar aqui, o Brasil tem feito um bom trabalho de expandir mercados dentro da exportação de carne suína. Conseguimos aí embarques muito interessantes para Filipinas, para o Vietnã, para Singapura, aqui para a América do Sul mesmo, Argentina, Chile, Uruguai estão comprando bons volumes de carne suína brasileira. Tá? A grande questão é que a China é o grande player dentro desse mercado. Só para ter uma noção, o mundo produz em torno de 110 milhões de toneladas de carne suína por ano, 52 milhões de toneladas que são produzidas são da China, são de produção chinesa. Então, ela tem uma capacidade de formação de preço nesse mercado que é muito ampla, muito grande. E ela vai comprar menos no próximo ano. A tendência é que ela importe menos carne suína e isso vai influenciar as vendas brasileiras no próximo ano. O Brasil precisa efetivamente buscar novos mercados, buscar alternativas, buscar novas oportunidades e reduzir cada vez mais essa dependência em relação ao mercado chinês, buscar um modelo muito parecido que é a avicultura. A avicultura brasileira ela consegue exportar carne de frango com qualidade para mais de 100 países e tem uma capacidade de atendimento muito ampla, consegue fornecer frango em escala global de uma maneira muito consistente. É isso que a suinocultura precisa buscar novos mercados, mais alternativas para conseguir fazer isso de uma maneira mais eficiente. E o consumidor, né, ô Fernando, quando a carne bovina está alta, o frango, enfim, ele busca uma outra proteína aí que são os ovos. Eu te pergunto, como é que está a produção aí de ovos, como foi a produção de ovos em 2022 e o que esperar aí para 2023? Bom, esse foi um mercado que cresceu de uma maneira bastante consistente em 2023. O ovo foi uma proteína que trabalhou muito bem na substituição da carne de frango ao longo do ano, teve uma expansão produtiva bem interessante em 2022. Para 2023, diante de um cenário de custos ainda muito altos, diante de um cenário de maior oferta de outras proteínas, é bem provável que esse setor também tenha que fazer ajustes produtivos. Mais provável é isso. Toda a cadeia vai ter que se adequar a esse aumento de disponibilidade interna de proteína animal que nós vamos viver em 2023. E isso também vai afetar o mercado de ovos no próximo ano. Então, temos muitos desafios em relação ao primeiro semestre de 2023, em que o custo vai permanecer alto, o milho vai seguir caro nesse período do ano. Então, é bem compreensível que nós convivamos aí com um momento bem desafiador para a avicultura, seja ela de corte ou de postura, e também para a suinocultura brasileira.
esse é o ponto central que nós vamos viver em 2023. É um desafio muito grande a ser ultrapassado, que é o primeiro semestre. Passando o primeiro semestre, com a entrada da safrinha no mercado brasileiro, a tendência é que os custos se equalizem, claro, tudo transcorrendo dentro da normalidade em relação a essas safras. O grande desafio realmente vai ficar no primeiro semestre de 2023. Tá certo, e a gente com certeza vai acompanhar todo esse primeiro semestre de 2023 e com certeza você também vai estar aqui fazendo várias análises para a gente em relação ao próximo ano. Ô Fernando, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui hoje com a gente. Bom fim de semana, uma boa sexta antes, um bom fim de semana até semana que vem, viu? Um ótimo final de semana a todos que nos acompanham aqui no AgroTime e até semana que vem. Um bom final de semana a todos.